Bom, gente, a gente está encerrando a parte de eletricidade com o terceiro grande tópico, né, que é a parte de eletromagnetismo. O começo da aula, na verdade, não vai trabalhar com eletromagnetismo. A gente vai falar sobre magnetismo, né, porque o magnetismo é um fenômeno vamos dizer assim, que a civilização já conhece há milhares de anos. Não é uma coisa de um século nem de 2 séculos, né? A gente tem séculos antes de Cristo, você já tem a constatação de algumas propriedades magnéticas. Então a gente fala nessa primeira parte de magnetismo de maneira geral, e depois a gente entra na conexão do magnetismo com a eletricidade, que é a parte mais bonita da física, eu acho. Assim, puta, ela é linda porque é aqui que começa a explicação da luz, né? Pouca gente sabe, mas a teoria eletromagnética da luz, né? A teoria que atribui à luz uma propriedade de onda eletromagnética, ela começa a ser construída aqui, com os fenômenos eletromagnéticos, né? A gente vai perceber que não tem como você separar eletricidade de magnetismo. Quando você estuda a eletricidade como a gente estuda, né? Quando eu falo assim, estuda eletricidade, eu estou falando basicamente do quê? Quando você estuda cargas em movimento, né? O estudo da eletrodinâmica, ele é todo baseado no movimento de cargas, corrente elétrica, né? Precisa de DDP. O que nós vamos descobrir é que, primeiro, né? Quando uma carga, pelo simples fato de uma carga existir, ela já cria um campo elétrico em torno de si, ok? E nós vamos descobrir no final da história que quando eu faço uma carga andar, quando eu acelero uma carga, ela cria campo magnético também. Ou seja, a carga elétrica possui a capacidade de criar dois tipos de campo: o campo elétrico e o campo magnético. A gente costuma, quando estuda magnetismo, a gente costuma falar, de maneira mais simplista, que o magnetismo tem a ver com o movimento dos elétrons, com o spin de elétrons. Mas, na verdade, não é. Qualquer carga que se movimente, pode ser um elétron, pode ser um próton, ela vai criar campo magnético em torno de si. E essa constatação ela vem a partir de fenômenos que a gente vai estudar, tá bom? Bom, a primeira parte é bem tranquila, a segunda parte é bem difícil, tá? A primeira parte é a parte que a gente estuda magnetismo, e depois, na hora que entra no eletromag, aí o negócio pega, tá bom? Mas é bem bonita, é uma área bem bonita. Bom, vamos lá. Pode começar a rir de nervoso, sim. Né? Pode pegar aí seu cafezinho, pode pegar o seu pão de queijo, preparar o seu café, porque o pau vai comer. Bom, o material, como eu disse para vocês, ele é dividido em duas partes, tá? A parte 1 e o primeiro tópico da parte 2 estão nesse material que vocês receberam agora. Então, vocês vão ter, a gente vai trabalhar nessa primeira parte em PDF, né? Bússola, magnetismo terrestre, ímã, falar um pouquinho de linha de campo, definir como é que eu expresso o campo magnético, a coisa mais geralzona, que é a parte 1 da aula de hoje. E depois vem a parte 2, com o item A, com campo magnético. Essa parte 2 é a parte que é difícil, por quê? Porque ela vai estudar os fenômenos que dão origem ao eletromagnetismo. Então, a primeira constatação que a gente tem do eletromagnetismo, propriamente dita, é a experiência de Ørsted, que a gente vai começar falando. Que basicamente diz que se eu pegar um fio elétrico, pega um fio elétrico, faz uma corrente passar por ele. Enquanto a corrente passa, em volta do fio, cria-se um campo magnético. Tá? O segundo item fala sobre força magnética quando uma carga é colocada num campo. Né? Olha que coisa louca. A gente aprende que carga elétrica pode ser atraída ou repelida num campo elétrico. Até aí, beleza. Né? Se eu ponho uma carga geradora, tudo aquilo que a gente discutiu lá na eletrostática. O que a gente vai descobrir agora é que uma carga pode sofrer força não oriunda de um campo elétrico,
mas uma força oriunda de um campo magnético. Para isso, você precisa jogar ela no campo. Quando você joga ela no campo, quando ela entra no campo andando, ela tem que ter velocidade, aí ela vai ser submetida a uma força. É muito louco. Tá? E a terceira parte é a parte mais louca de todas, né? Que é eu consigo gerar DDP por um campo que não é elétrico. Né? Na verdade, não é porque o campo não é elétrico. Eu consigo criar um campo elétrico a partir de uma variação do campo magnético. Essa parte ela é muito importante, por quê? Porque ela é a base do nosso sistema de fornecimento de energia. É graças à força eletromotriz induzida que eu consigo obter energia a partir de uma hidrelétrica. Né? Grosso modo, o que uma hidrelétrica faz? Ela aproveita o movimento da água para girar uma turbina. Né? Isso é o que a gente fala na aula, né? Gira uma turbina e... Mas como é que essa energia vira eletricidade? Como é que o giro da turbina vira eletricidade? Como é que eu faço isso? É a partir de um fluxo magnético, de uma variação de fluxo. Então, assim, essa parte ela é tecnologia de ponta, assim, sabe? Tipo, que a gente cai pra caramba por conta disso, tá bom? Beleza. Se a gente pensar, né, só pra gente já fazer esse desfecho para começar o assunto, pensando no Enem, né, que acaba sendo meio que o que a gente acaba se norteando, o Enem tem cobrado mais eletromagnetismo nos últimos anos, tá? Se eu tivesse dando esse curso por meados de 2013, eu não daria essa aula. Eu não daria. Fala, galera, esquece eletromag. Daria, tipo, sabe aquela aula de 2 horinhas que você dá na véspera, que tipo, você não fala nada? Você, não, é isso aí, boa sorte, tchau, e pronto. Porque, só que nos últimos anos vem sendo cobrado. Nos vestibulares tradicionais, gente, quem vai fazer os outros vestibulares, tem que estudar porque cai. Cai quanto, Dan? Uma questão. O que pode cair? Qualquer coisa. Né? O que cai mais? O que cai mais? Os itens B e C são os que mais caem. A parte 1 quase não cai, a parte de bússola, que é uma parte que a gente estuda mais no ensino fundamental, né? E a parte A também não cai muito, não. Tá bom? Então, é mais ou menos esse o recorte da nossa história. Olha lá, cai. Ó, a pessoa falando, ano passado caiu mesmo, tá? No retrasado, acho que também caiu. Às vezes cai teórica, às vezes cai com conta, tá? Bom, vamos lá. Let's go. Aqui um breve comentário sobre o magnetismo, né? Que eu gosto de fazer esse paralelo. Assim como a eletricidade, o magnetismo ele já esteve presente na vida da gente há muito tempo atrás. Você tem registros de civilizações antigas que já davam conta do magnetismo. Por que o magnetismo foi descoberto tão cedo? Né? A gente pode fazer essa reflexão. Porque existem materiais na Terra que têm atividade magnética intrínseca. Ou seja, são materiais que podem ser atraídos por campos magnéticos, sofrem ação de campos magnéticos, né? A gente vai perceber que o campo magnético, de uma certa forma, parece com o campo elétrico. Por quê? Porque ele pode provocar atração ou repulsão. Tá? Então, as civilizações antigas já tinham, né, basta a gente pensar que a bússola é um aparelho muito antigo. A bússola é um aparelho, e a bússola é uma das primeiras tecnologias que a gente constrói, né, a civilização constrói, como um todo, aproveitando a tecnologia, o campo magnético da Terra. Tá? Aqui eu citei o Fe3O4, que é um óxido que inclusive tem importância econômica, né, porque a gente obtém o ferro desse óxido, não só dele, mas dele também, tá? Que é a magnetita. A magnetita foi batizada com esse apelido, né? Esse termo ita, né? Magnetita, cassiterita, esse ita significa pedra, tá? Magnetita ganha esse nome por conta da atividade magnética dela, beleza?
Diferentemente da eletricidade, né, onde a gente atribui sinais ao campo magnético, né, porque como o campo elétrico, perdão, como o campo elétrico ele pode repelir ou atrair, a gente é obrigado a criar a convenção de vetor para ele, né? Campo positivo, afastamento, campo negativo, aproximação. Para o campo magnético, a gente vai atribuir nomes às regiões do campo, que a gente vai descobrir daqui a pouco como é que são, tá? Beleza? Bom, o modelo de estudo para a gente entender o magnetismo essencial é o ímã. Né? Os ímãs são objetos magnéticos que têm atividade magnética. Todo mundo tem ímã em casa, todo mundo estuda isso desde o 8º, 9º ano, tá? Só que quando você estuda o ímã, já vem a primeira diferença. Né? A gente pode dizer que o ímã é um, digamos assim, é um gerador de campo magnético. Né? Qual é o menor ímã que existe no universo? Qual é o ímã elementar? Essa resposta é muito difícil de dar. Por quê? Porque, como eu disse para vocês agora há pouco, o magnetismo é um fenômeno intrínseco da carga elétrica. Então, o menor ímã é encontrado quando você pega a menor carga e movimenta ela. Então, você pode pensar num elétron, num movimento de elétron associado a um ímã. Do ponto de vista macroscópico, você tem corpos que têm atividade magnética, que são os ímãs. Só que o ímã é diferente de uma carga elétrica. Por quê? Porque a carga ou ela é positiva ou ela é negativa, e aí ela vai gerar um campo por isso. Né? Positiva gera campo de afastamento, negativa gera campo de aproximação. Nós vamos descobrir que o campo magnético é diferente. O campo magnético, diferente do elétrico, que ou só sai ou só entra, ele sai e entra no mesmo corpo. Então, a gente vai dividir o corpo em duas metades e vamos chamar essas duas metades de polos magnéticos. São regiões a partir das quais as linhas do campo vão se originar ou não. A gente vai discutir daqui a pouquinho. Tá? Porque tudo que a gente viu em eletricidade, por isso que é difícil, né, o assunto. Porque se você está com problema na eletrostática, o problema vai voltar aqui. Ele vai voltar. Vocês lembram que para a gente enxergar o campo, na eletricidade, a gente tinha que usar as tais linhas de campo? As linhas que saíam da carga. Aqui você também vai ter linha de campo. Só que a linha de campo, ela começa e termina no mesmo corpo. Ela não é como a linha de campo na eletricidade, que ou sai do corpo ou entra no corpo. Aqui não. No mesmo corpo você tem linhas saindo e entrando, tá? Essas linhas vão sair e entrar dos polos, que é o polo norte e o polo sul, tá? Como é que a gente constata a existência desses polos, né? Se tudo isso que eu estou falando, né, tipo, campo elétrico é uma coisa invisível, como é que a gente constata a presença dos polos? Basicamente brincando de ímã. Basicamente brincando de ímã. Então, aqui a gente tem as propriedades mais interessantes do campo do magnetismo básico, né? Tá. Aqui você tem um ímã que tem dois polos, né? Um ímã que tem dois polos. E uma coisa muito curiosa, e isso mexe um pouco com a nossa imaginação, é o seguinte. Vamos dizer assim, o senso comum diria para a gente que se eu pegar esse ímã aqui, ó, e cortar ele no meio, você teria um pedaço que é só o polo norte e um pedaço que é só o polo sul. No entanto, acontece uma coisa muito estranha, que é a seguinte: uma vez que você quebra um ímã em dois pedaços, no momento exato que você separa os dois pedaços, cada pedaço vira um outro ímã. A gente costuma chamar isso de princípio da inseparabilidade dos polos. O que esse princípio diz? Que os polos magnéticos estão presentes no mesmo corpo. É diferente do polo elétrico.
na eletricidade existe dipolo separado, né? Um é polo positivo, o outro é polo negativo. Acabou. Não tem como você ter dois polos no mesmo corpo. O magnetismo é diferente. É muito estranho. O corpo que tem o magnetismo, ele tem no mesmo corpo, intrinsecamente, os dois polos, né? Para explicar isso, gente, a gente teria que, basicamente, ir para a mecânica quântica. Né? O magnetismo, ele só veio, assim, a gente só consegue explicar ele de maneira satisfatória, com conceitos bem sólidos, como, por exemplo, isso, né? A partir da mecânica quântica. Tá? Então, assim, como é ensino médio, vestibular, a gente fica no básico. Tá? Então, primeira coisa que eu guardo, esse tal corpo chamado ímã, ele tem um dipolo intrínseco. Beleza, o dipolo magnético. Quebrei o ímã no meio. Cada ímã, agora cada pedaço virou um ímã diferente. Tá? Outra coisa que a gente observa, experimentalmente falando, é a repulsão barra a atração de polos. Né? Assim como na eletrostática, polos de mesmo nome se repelem. Então, o norte repele o norte e o sul repele o sul. Acabou, ponto. Polos de nomes diferentes se atraem. Sul atraindo norte, norte atraindo sul, tá bom? E a terceira coisa que a gente tem, que é uma constatação interessante, é que, por exemplo, quando a gente estuda campo elétrico, em nenhum momento você me vê falar que a Terra é uma carga geradora de campo elétrico. Muito pelo contrário, né? A gente considera que a Terra é um corpo neutro. Se a Terra é um corpo neutro, ela por si só não é capaz de gerar campo elétrico. Porém, objetos como ímãs são alinhados espontaneamente por um certo campo elétrico campo magnético da Terra. É graças a esse campo da Terra que a gente usa a bússola. Que a gente tem um aparelho chamado bússola, tá bom? Então, a gente percebe que o magnetismo ele é manifestado em microescala. Quando você vai acelerar uma carga, ela vai produzir um campo magnético, e ele vai ser observado em macroescala. Então, corpos gigantes, como a Terra, produzem campo magnético. Né? O campo da Terra, aí eu vou deixar para os professores de geografia falarem sobre isso, porque eu não entendo muito sobre esse assunto, mas o que nós sabemos o que eu sei sobre o campo magnético da Terra é que ele tem relação direta com o núcleo da Terra, que é constituído basicamente por ferro. É um núcleo metálico. Tá? O campo magnético tem a ver também com o movimento desse núcleo, né? Porque como a Terra tem um movimento de rotação em torno de próprio eixo, esse núcleo também roda. Também roda. E esse movimento dessa massa que existe no núcleo da Terra é o que gera a presença do campo gigante da Terra. Tá? É graças ao campo magnético da Terra que a gente consegue ver isso aqui, ó, nas regiões polares. Né? Polo Norte, aurora boreal. Polo Sul, aurora austral. Né? A presença das auroras é resultado da interação do campo magnético da Terra com partículas que vêm do Sol. Essas partículas vêm se aproximando da Terra e muitas delas têm carga elétrica. E essas partículas interagem com o campo. O campo ele atua, na verdade, como um escudo. Né? Então, essa luz que a aurora boreal produz é originada da interação das partículas que vêm do Sol com o campo magnético da Terra. Tá? Beleza? Até aqui tranquilo, gente? Let's go, então. Let's go. Tá aqui. Bom. Oi. Você pode falar daquele negócio de norte geográfico, sul magnético? Vamos falar. Ou daqui a pouco que a gente vai falar? Estamos chegando. Vamos só... Vamos dar nome aos bois aqui, e aí a gente entra na questão do campo magnético da Terra. Tá? Que tem duas coisas que eu quero contar para vocês muito interessantes. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar materializar um campo. Né? Campo é uma coisa invisível. Então, eu preciso materializar, preciso criar um diagrama para poder desenhar o campo. Né? Bom,
Para você enxergar um campo, a gente faz um experimento bem simples. Você pega um ímã, que é um dipolo magnético, né? Então aqui você tem um polo norte e um polo sul do ímã, e em volta do ímã você espalha limalha de ferro, né? A limalha de ferro, como o ferro tem atividade magnética, a limalha, cada grãozinho de ferro vai atuar como uma pequena bússola. Ou seja, ela vai se orientar na presença do campo magnético, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a bússola. A bússola basicamente é um ímã também, tá? Então, e o que você enxerga? Você enxerga isso aqui, ó. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nessa imagem. Ela vai mostrar pra gente algumas coisas. Primeira, as linhas, elas nascem e morrem no próprio corpo, ó. Tá vendo? Tem linha nascendo e linha morrendo no próprio corpo. Outra coisa que a gente percebe é que nas extremidades, ou seja, nos polos, né, você tem uma concentração maior de linhas. À medida que você vai se afastando do objeto, as linhas vão ficando mais espaçadas. Nós já discutimos isso na eletrostática. Espaçamento de linha significa que o campo está ficando fraco. Então, quer dizer, tal e qual o campo elétrico, o campo magnético é mais forte próximo ao polo. Próximo ao polo. Né? A gente experiencia isso quando você brinca com ímã. Né? Quando os ímãs estão mais próximos, eles se atraem mais fortemente. Então é uma interação muito parecida com a eletrostática. Tá? Beleza? Bom, para a gente poder... Porque como é campo, né, gente? Campo é vetor. Não tem como fugir disso, né? Campo gravitacional, campo elétrico. O campo magnético também é um vetor. Então eu preciso desenhar esse vetor. Então, como é que a gente desenha? Como a gente fazia no campo elétrico. Você vai desenhar ele tangente às linhas de força. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. O campo ele é desenhado tangente às linhas de força. As linhas de força são essas linhas imaginárias aí. Tá? Perceba uma coisa, viu, gente? Que para desenhar o campo, né, que a gente vai usar a letra B, veja que o campo, ele é uma propriedade, assim como eu já falava na eletrostática, né, todo campo é propriedade de um ponto. Então você calcula o campo naquele ponto. Você calcula o campo naquele outro ponto. Você vai calcular o campo resultante no ponto tal. Então, cada vetorzinho desse representa o vetor magnético no ponto, naquele ponto. Então, você desenha onde você quiser. Então, tangente às linhas de força, tá? Em dado ponto, no ponto que você quiser, né? Tá. E também saindo do norte. Percebe que a setinha, ela sai do norte, tá? E entrando no sul. Aqui, de novo, eu vou fazer o comentário que eu fiz na eletrostática. Meu, essa aula é muito estranha, ela é meio déjà vu, mas não é déjà vu, porque eu falo as mesmas coisas, mas trocando as palavras. Não é porque o campo sai que o polo norte só repele. Eu estou falando a mesma coisa que eu falei meses atrás com a carga positiva. Não é porque a carga positiva gera campo de afastamento que ela só repele. Aqui eu troco. Não é porque o polo é norte que ele só repele. Assim como não é porque o polo é sul que ele só atrai. Tá? Isso é uma questão do problema de existirem dois polos. Então, quer dizer, como a força magnética atrai ou repele, eu sou obrigado a fazer isso. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, qualquer ímã, você pode enxergar o campo magnético. A gente trabalha com dois tipos de ímã, né, nesses exercícios mais simples. Esses ímãs em barra e os ímãs em ferradura. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto de um ímã em ferradura para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó,
Olha que interessante esse campo aqui, ó, no ímã de ferradura. Por que o ímã de ferradura ele é estudado assim? Tipo, por que os caras fazem ímã de ferradura, né? Você fala, por que o cara faz um ímã de ferradura? Gente, pelo seguinte, quando você constrói um ímã desse tipo aqui, ó, esses polos, eles ficam parecidos com placas paralelas do campo elétrico uniforme. Você cria entre os polos linhas de campo todas bonitinhas. Olha lá, todas bonitinhas. É o tal do campo magnético uniforme. Tá? A gente vai discutir muito o campo magnético uniforme na parte B, dos fenômenos eletromagnéticos, a gente vai acabar discutindo um pouco sobre isso. Tá bom? Beleza? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar. Ó. Aqui você tem linhas de campo magnético quando você aproxima ímãs, ó. Aqui ele aproximou na esquerda, né, ó, dois polos de mesmo nome. Aqui, ó. Dois polos de mesmo nome. Percebe que aqui no meio tem uma parte branca, ó. Aqui o campo magnético é zero. Tem uma parte aqui que tem campo magnético resultante zero. Certamente. Aqui já não tem, ó. Aqui as linhas de campo. Cara, é igualzinho aquela foto da eletrostática. Cargas de mesmo sinal, linhas descabeladinhas, cargas de sinais opostos, parecendo uma cebola. Aqui você troca só os nomes. Né? Polos de mesmo nome, ficam essas linhas todas meio descabeladas. Né? E polos de nomes diferentes, fica com as linhas penteadinhas. Tá bom? Beleza? Bom, voltando. Antes da gente falar do campo magnético terrestre, né, que é importante, vamos entender um pouquinho o esquema da bússola, para poder entender o campo magnético, né? Na verdade verdadeira, gente, as bússolas, elas são ímãs. A gente costuma representar uma bússola assim, ó. Uma setinha. Geralmente a bússola é pendurada, as bússolas antigas, né, elas eram penduradas. Bem no centro de massa dela, os caras penduravam ela e deixavam ela apontar. Como que funciona? A bússola, como ela é um ímã, ela tem dois polos. Então vamos imaginar, por exemplo, que aqui seja o polo norte da bússola e aqui o polo sul da bússola. Tá? Beleza? Beleza. Aí, as bússolas, elas são sensíveis a um campo magnético, certo? Então vamos imaginar que você aproxime essa bússola de uma região no campo de um campo magnético. Como é que eu vou enxergar o campo? Eu vou desenhar um vetor. Então vamos supor que eu coloque aqui, ó, um campo magnético assim, ó. Então isso aqui é um campo magnético. Tá bom? Beleza. Como é que essa bússola vai se alinhar com esse campo magnético? Bom, ela vai se alinhar na direção do campo. A direção é do campo. Então, se eu colocar a bússola, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar a bússola pertinho dele, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim. Isso é a nossa bússola. Tá? Então, se o campo está na diagonal, ela fica na diagonal. Beleza. Só que a questão é a seguinte, o que ela vai apontar para que lado? Bom, tá vendo essa região aqui, ó? Vamos chamar aqui essa região de origem do campo. Ele veio daqui, não veio? Então, é como se aqui você tivesse um polo sul. É como se aqui você tivesse um polo sul do campo. Tá? Ele sai do sul. Sai do sul. Beleza. E vai para o norte. Então, o norte está aqui. Aliás, ao contrário, né? Sai do norte. Olha o Danilo falando besteira. Sai do norte. Sai do norte. E vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Beleza. Aqui é o destino do campo. Pronto. Então, o que a gente vai fazer? Este lado da bússola é atraído
pelo sul do campo magnético. Tá? Então, ó, o sul ele está aqui, ó. Então, o norte da bússola vai apontar sempre para o sul do campo magnético. Norte da bússola apontando para o sul do campo magnético que está perto dela. Tá bom? E o contrário também. O sul da nossa bússola, ele vai ser atraído pelo norte do campo. Tá bom? No caso das bússolas mesmo, na vida real, gente, elas são atraídas pelo campo magnético da Terra, que a gente vai discutir agora daqui a pouquinho. Se você colocar perto da bússola um campo magnético mais forte, aí ela não consegue sentir o da Terra. Né? O da Terra tem uma limitação ali. Tá? Quando você submete, e o que pode acontecer muitas vezes, é um aparelho, por exemplo, você tem vários aparelhos, não sei se vocês sabem, que existem vários aparelhos que têm ímãs dentro. Né? Então, esses aparelhos eles ficam sensíveis a muitos campos magnéticos. E como a gente vai descobrir depois, né, qualquer corrente elétrica gera campo magnético. Então, por exemplo, quando você tem um lugar com muito fio ligado, próximo de aparelho, isso pode dar alguma interferência em alguns aparelhos. Tá? Hoje em dia é bem mais difícil de acontecer isso, mas ainda acontece. Tá? Beleza? Bom, vamos lá. Acho que agora a gente pode falar da Terra, né? Pode falar. Então, eu posso afirmar que sempre o norte da bússola segue o sentido do campo magnético? Sim. Então, você sabe que o norte da bússola está apontando sempre para o sul do campo magnético. E o sul da bússola apontando para o norte magnético. É exatamente isso. Entendeu? Então, por exemplo, o que a gente descobre, né? Que aí já entrando um pouco na tua observação, né? Que você tinha feito. A bússola aponta para o norte da Terra, que é o sul magnético. Né? Então, vamos imaginar que esse campo aqui, ó, seja o campo da Terra. Se esse campo é o campo da Terra, esse aqui é o sul magnético. Aí você fala, mas Dan, por que essa história de sul magnético? Porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. A civilização humana, ela inventou mapa antes de saber que tinha campo magnético. Então, quando a civilização inventou o mapa, ela escolheu um lugar para chamar de norte. Né? O norte e o sul, na verdade, foram convencionados os polos geográficos da Terra. Os polos, né, as regiões mais frias da Terra. Tá? O problema é que isso tem uma certa diferença com o campo, com o campo que a Terra cria. Né? O campo que a Terra cria tem um norte e um sul que não coincidem com aquilo que as pessoas convencionaram a chamar de norte e sul. Né? Tudo bem? Eu vou mostrar uma imagem aqui para a gente discutir melhor isso. Espera aí. Aqui, ó. Aqui. Aqui a gente tem um desenho da Terra e do ímã da Terra. Do ímã da Terra. Né? O ímã Terra. O ímã Terra. Então é assim, ó. A situação é a seguinte. Nós temos aqui um polo norte, tá? E um polo sul. Tá? Esses polos, eles coincidem com o eixo de rotação da Terra. O problema é que, se a gente imaginar que dentro da Terra tem um ímã, esse ímã, na verdade, está um pouquinho inclinado em relação ao norte. Olha aqui, ó. Tá? Ele tem uma inclinação aqui.
Tá? Essa inclinação, ela é chamada de declinação magnética. Tá? Então, na verdade, a bússola, quando ela estiver apontando para o suposto norte, não é exatamente o norte. Tem um anglinho aqui, ó. Tá? Acho que aproximadamente uns 20 graus, se não me engano, tá, gente? Então é mais ou menos assim. A gente tem a Terra girando nesse eixo, ó. Tá? Só que o ímã dela tá meio deitado. E a curiosidade sobre o ímã da Terra, né, é que a parte sul do ímã, ela fica para cima. Ali perto dos Estados Unidos, Canadá, aquela região ali, ó. Tá vendo? Ela fica para cima. Então, esse aqui é o sul magnético. Por isso que a gente costuma falar, né? Então, por exemplo, quando você... Como é que a bússola se orientaria para esse ímã, né? Ela se orientaria assim, ó. Meio deitada. Peraí, deixa eu fazer um negócio mais higiênico. Peraí. Então, ó. Opa. O campo magnético, ele está nessa direção aqui, ó. Ele está na diagonal, ó. Esse aqui é o campo magnético da Terra. Tá? Esse campo magnético, ele está apontando assim, ó. Para cima. Esse é o campo magnético da Terra. Ele sai do norte magnético e vai para o sul magnético. Espera aí. Ele vai para o sul magnético. E aí, se você parar para perceber bem, ó, do ponto de vista geográfico, aqui é o norte. Então, tem dois problemas, né, no ímã da Terra, que é essa questão de que os polos não coincidem, o polo geográfico e o polo magnético não coincidem, e não bastasse não coincidirem, ainda tem um ângulo de deformação aqui, ó. Tá? Que é a declinação magnética. Tá? Inclinação magnética. Então a nossa bússola vai fazer isso, ó. Ela vai se alinhar no campo da Terra, dessa maneira aqui, ó. Aqui o norte da bússola, apontando para o sul magnético. Tá? O pessoal que trabalha com navegação, né, que depende muito de orientação magnética, né, porque por mais que a gente tenha o GPS, gente, o GPS é um baita de um sistema, né, de localização global, né, se o GPS não tiver satélite, ele não funciona. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, uma embarcação no alto mar, uma baita de uma tempestade, você não consegue ter acesso a sinal de GPS, de celular, de nada, você vai na bússola, não tem o que fazer. Né? E nos mapas, você tem justamente o cara tem que fazer meio que uma conta para poder fazer esse desconto dessa inclinação. Né? Então, a bússola não está apontando exatamente para o norte, ela está apontando para um certo grau antes. Tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Queria fazer uma questãozinha de exemplo aqui com vocês, de uma situação. Aqui, ó. Aqui. Uma questãozinha que é relativamente complicada, não é uma coisa tão simples. É assim, ó. 4 ímãs iguais em forma de barra, com polaridades indicadas, estão apoiados sobre uma mesa horizontal. Tá ali os ímãs. Uma pequena bússola é também colocada na mesa, no ponto central, equidistante dos ímãs, indicando a direção e o sentido do campo magnético dos ímãs em P. Não levando em conta o efeito do campo magnético terrestre, a figura que melhor representa a orientação da agulha na bússola é... Eu tirei as figuras.
tá? O que ele quer que você faça? Ele quer que você diga como é que a bússola vai ficar aí no meio, quando você botar lá no meio. Então, essa é uma questão bem legal, por quê? Porque ela envolve o conceito de campo magnético, beleza, mas envolve aquela ideia de campo resultante, né? Se você coloca vários objetos que criam em torno deles o campo magnético, aquela região vai estar submetida a um campo magnético resultante, não é mesmo? Como é que eu calculo esse campo magnético resultante? Bom, então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos dar nomes aos ímãs? Vamos chamar de ímã A, B, C e D. Opa, e D. Beleza? O ponto P, ele vai estar sob a ação de 4 campos magnéticos. Cada ímã vai gerar um campo ali, tá? Vamos lá. O ímã A, ele vai estar gerando um campo magnético saindo para baixo. Então, esse é o campo magnético gerado pelo ímã A. Tá bom? Por quê, professor? Porque para o ímã A, o campo sai do norte, ó. Então, para o ímã A, o campo tem que fazer isso, ó. Sair do norte e vir para o sul. Sai do norte e vem para o sul. Então, aqui tem um vetor, tá? Saindo do norte. Tá bom. Agora, em relação ao ímã B. O ímã B, o ponto P, ele está perto do polo sul. Tá? Então, naquele ponto, tem um campo magnético para a direita de mesma intensidade. De mesma intensidade. Distância a mesma, o ímã igualzinho. Tá? Beleza. Agora vamos para o ímã C. O ímã C está com o polo sul próximo ao ponto. Então, bora colocar um vetor. Tá? Então, o vetor em relação ao ímã C, ele tem que estar entrando no polo sul. Aqui. Tá? Agora, o último vetor. O vetor gerado pelo ímã D de dado. Como o ponto P está à direita do polo sul do ímã D de dado, né? Então, o vetor tem que entrar ali. O vetor tem que entrar. Ó, o vetor tem que entrar. Pronto. Os 4 pontos. Beleza? Então, a gente vai cancelar os 2 campos magnéticos horizontais, que se anulam, porque eles têm a mesma intensidade. Percebe que a gente está trabalhando... A ideia, né, é trabalhar com vetor, como a gente sempre trabalhou desde a aula 3. Vetor. Só que agora num outro campo. Tá. Então, o nosso campo resultante, ele está para baixo. O campo resultante está para baixo. Tá bom? Então, se nós colocarmos uma bússola, vamos lá. Aqui seria o sul do nosso campo. E aqui o norte do nosso campo. Resultante, né? Então, é como se fosse um campo magnético aí, ó. Então, aqui você terá o norte da bússola apontando para o sul magnético, ó. Tá? E o sul da bússola apontando para o norte magnético. Tá aí a atração entre os polos. Tá bom? Tudo bem? Firmeza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira comentar com vocês sobre magnetismo geral, né? Aqui já foi. Tá. Beleza.